TV APSA. Oferecimento Bernardo Leite, Consultoria Empresarial e Video House Produções. Olá, estamos iniciando mais um programa da TV APSA. É um grande prazer contar com sua audiência. Eu sou Bernardo Leite Moreira e hoje tenho como entrevistado aqui um grande amigo, Luciano Amato. Aliás, Luciano Amato, primeiramente, muito obrigado pela sua presença e, em segundo lugar, parabéns pelo Dia do Psicólogo. É verdade. Que passou recentemente aqui para nós dois, inclusive. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, podendo contribuir com a TV APSA. Muito obrigado. Realmente eu espero que você nos passe bastante informações. Temos muitos assuntos para tratar hoje aqui nesse nosso programa, inclusive com foco específico para o Fórum de CEOs que eu quero detalhar. Mas antes disso, vamos pensar um pouco sobre a tua formação, que eu achei muito interessante. Você, na verdade, é psicólogo. Isso. E fez pós-graduação em psicologia pela São Marcos, é isso? Isso, é pela a graduação, né? Pela São Marcos. Graduação pela São Marcos. Pela Fundação ABC. Ah, Fundação ABC, tá perfeito. E pela Fundação ABC também você fez um curso que eu achei extremamente interessante, que é um curso de tecnologia assistiva. Isso. É bárbaro, né? É um tema assim que me move muito, que é a questão da inclusão da pessoa com deficiência. E muito se fala, né, se questiona sobre a capacidade das pessoas com deficiência de interagir no meio, enfim, né? E a tecnologia assistiva nada mais é do que são tecnologias, como o próprio nome diz, como por exemplo, para um cego, um software ledor de um arquivo, enfim, de um texto. Ou seja, são fatores de facilitação. Exatamente, exatamente. Então são tecnologias que para a pessoa com deficiência elas são essenciais, né, e diminuem de uma maneira muito grande esses desafios, essa distância, exatamente. O curso ele permite que você conheça, permite que você aborde, como é que é exatamente o foco desse curso? Nós tivemos como professores lá vários profissionais de várias instituições e foi também um curso bastante prático, né, onde a gente pôde avaliar, conhecer tudo sobre acessibilidade praticamente. Inclusive, foi um curso que foi subsidiado pela Fundação Dom Carlignoc de Milão. Vieram profissionais de lá também para mostrar como que a inclusão é feita também na Itália, enfim, que também está bastante desenvolvido. Muito apropriado, até porque você é diretor de treinamento e desenvolvimento da APSA. Isso. Né? E que a APSA, vocês conhecem muito bem, obviamente, a Associação Paulista de Recursos Humanos e Gestores de Pessoas. E você é responsável, você é coordenador do Grupo de Seleção e Treinamento, G7. Exatamente, do Grupo de Seleção e Treinamento. E do GPD. Exatamente. Gestão de Pessoas com Deficiência. Dá tempo a tudo isso? Dá. Dá sim, o tempo a gente arruma um jeitinho, né? A gente gere o tempo. Obviamente, eu sei o que se faz bem, o Grupo de Seleção e Treinamento, mas e o GPD? O GPD, ele surgiu justamente, era um grupo que até 2009 a APSA não tinha essa temática nos grupos de reflexão, que sem dúvida são diferenciais que a APSA possui, e justamente por estar atuando nesse segmento e verificar a importância e o quanto que o mercado falta informação para as pessoas da área de recursos humanos referente a esse tema, nós decidimos criar esse grupo. E aí nós chamamos alguns profissionais, então é importante, e me preocupo muito com isso, que não é só o Luciano Amato que faz tudo isso acontecer, mas no grupo de gestão de pessoas com deficiência, temos a Fábia, a Lilian Cury, a Alice Maqueda, e até há pouco tempo tinham mais 2 coordenadores que construíram tudo isso. Então, nós fazemos vários eventos, né, trazemos profissionais gabaritados para falar mensalmente, abordar o assunto inclusão e levar esse contexto para as organizações. Tem conseguido manter mensalmente essa atividade? Mensalmente. Geralmente as reuniões, sim, de março a novembro, né? Nós temos só um gap aí de dezembro para descansar um pouco no final do ano, mas de março a dezembro, reuniões mensais. Fala um pouco da Training People. A Training People... Training People é a empresa dele, ele é diretor da Training People, e é isso que eu preciso explicar primeiro, antes de explicar o que é. Vamos lá. A Training People é uma consultoria de treinamento, é um ideal, né, que eu
tinha já faz tempo. Eu criei a empresa em 2004, justamente com a finalidade de levar o conhecimento de qualidade para as empresas, né? E hoje a empresa está constituída de uma maneira que nós temos vários consultores e cada consultor ele é especialista num determinado tema. Então hoje, além dos temas que eu ministro, também acabo gerenciando toda essa equipe de consultores. Então a gente acaba realizando treinamentos desde liderança, atendimento ao cliente, gestão do tempo, como temos especialistas na área de educação financeira, matemática financeira, inclusão, vendas. Mas é importante dizer assim, que não é o Luciano que faz tudo isso, são vários consultores, a equipe, né? Então a empresa sempre é atendida pelo especialista. Teu foco qual é? Hoje o que eu tenho os temas mais pedidos, né? Inclusão, atendimento e liderança é o que realmente lidera, né? Mas o nosso foco, na realidade, é atender o cliente com excelência. Esse é o nosso foco, que o cliente... Tá certo, interessante isso, muito bom. E só para constar aqui, na verdade, você também coordena o GRETS. O que é o GRETS? O GRETS, na realidade, eu coordenei ele de 2005 a 2010. Era um grupo de recursos humanos. Por que chama-se GRETS? Então, olha, esse grupo, quando nós ingressamos no GRETS, ele já tinha esse nome e ele se perdeu no tempo a sigla. Ficou a sigla, mas nem os coordenadores nós sabíamos exatamente o que significava, mas mantivemos a marca. O que importa é que a marca está mantida. A marca está mantida e a qualidade. Então, ele é um grupo virtual? Exatamente. Quando nós ingressamos, eu e o Eduardo Colinetti assumimos a coordenação, o grupo tinha 70 pessoas e era somente presencial. Criamos o espaço virtual e em pouco tempo, questão de 6 meses, o grupo estava com 1.000 pessoas, né? E aí mantivemos os eventos presenciais também, o que possibilitou a troca diária praticamente entre as pessoas. Muito interessante isso. Quando foi em 2010, aí eu decidi passar a coordenação, tanto eu quanto o Eduardo Colinetti, para a Silvia Osso, que até hoje coordena o grupo, né? Hoje ele só tem a base virtual, ele já não tem mais os eventos presenciais, se mantém no virtual no Yahoo. Infelizmente é uma tendência mesmo. Sim, é uma tendência, não tem como. Bom, um dos assuntos que eu quero tratar com objetividade é a questão do Fórum dos CEOs. Perfeito. Né? Vamos falar disso depois do nosso intervalo? Estou à disposição. Não saia daí, voltamos em poucos segundos. Estamos de volta com o nosso programa TV APSA. Hoje estamos entrevistando Luciano Amato, que é diretor de treinamento e desenvolvimento da APSA.
e que tem também, cumulativamente, a coordenação dos grupos G7 e o GPD, Grupo de Pessoas com Deficiência. Tá? No último bloco, nós falamos um pouco das atividades que o Luciano tem desenvolvido, tanto profissionalmente quanto do ponto de vista de associação, como colaborador da APSA. E uma das iniciativas muito interessantes que nós tivemos com a gestão do Luciano foi a criação do Fórum dos CEOs, que foi um sucesso nesses últimos 2 anos. Como é que está isso aí? Exatamente, estamos no 3º ano já, o 3º fórum, agora em outubro, dia 9 de outubro. Como é que surgiu isso? Conta um pouco pra gente aí. Então, eu acho que é muito gratificante, né, a gente criar algo, né, do zero, né, e a gente vê principalmente quando dá certo. Exatamente, em tão pouco tempo, isso dá frutos, né, e ser o sucesso que vem sendo o Fórum de CEOs. Na realidade, como nós já falamos, o grupo de seleção ele surgiu do grupo de seleção e treinamento, né, que nós somos vários coordenadores, tem a Carmen Couturato, e hoje a Adriana Bastos e a Luciene Andrade. Fazem parte do G7? Sim, elas são as coordenadoras do grupo e eu, o diretor do grupo de seleção e treinamento. Então nós temos um enfoque muito grande na questão do planejamento desses grupos, né? Então quais palestrantes que nós vamos trazer de ponta, tal. Então num desses eventos de planejamento do ano de 2011, né? Pensamos o que a gente poderia fazer de diferente, né? A de diferente que agregasse valor ao mercado de recursos humanos. E nessa oportunidade a Carmen, uma das coordenadoras, ela teve a grata ideia de a gente elaborar um evento onde a gente pudesse trazer os CEOs para abordar o tema o papel do RH, o RH estratégico, né? E assim, foi um desafio no começo, porque, bom, como que, né, esses CEOs que têm uma agenda complicadíssima, como eles vão se disponibilizar? Né, como que eles vão se disponibilizar? CEO, Chief Executive Officer, ou seja, o presidente da empresa. O presidente da empresa, exatamente. E como é um grupo maravilhoso, um grupo bastante comprometido, nós realmente apostamos no desafio. Quer dizer que o primeiro evento foi em 2011? 2011, exatamente. No dia 12 de setembro, eu lembro até hoje, assim, foi um sucesso. Mesmo. Minha memória é boa também. Vamos lá. Enfim, e aí nós fizemos o primeiro Fórum de CEO, foi na FAAP, na São Vicente de Paula, na unidade deles. Onde vai ser esse ano também? Vai ser na FAAP também, só que esse ano na Rua Alagoas, na outra unidade da FAAP. Falamos já sobre isso. Mas também na universidade. E na época trouxemos os CEOs da Braskem, do Banco Volks, da HP, e para falar trazer os cases das empresas e o que eles pensavam do papel de recursos humanos nessas empresas. Qual foi o tema na época? O papel do RH na visão dos CEOs. Então, o RH estratégico, né? E realmente, assim, foi bárbaro, porque esses CEOs deram um enfoque bastante grande na questão do RH estratégico, desse RH... Suporte à gestão. Exatamente. Né? E também a tendência de treinamentos, de treinar as equipes em gestão de pessoas e capacitar, né, como tendência do mercado. Na época nós tivemos lá 100 gestores de recursos humanos, até porque é um evento restrito a gestores de recursos humanos, né? Quando você fala gestores de recursos humanos, você está se referindo ao gerente de recursos humanos, ao coordenador de recursos humanos? Coordenadores. Ou também à gestão de pessoas, a pessoas que adotam postura de... Sim. Coordenadores de recursos humanos, gerentes, diretores e também, sem dúvida, aberto, se você tem um nível gerencial, né, dentro de uma organização. Você é um gestor de pessoas. Gestor de pessoas também é aberto a este público. Tá bom, ótimo. Que de alguma forma faz eco com o nome da associação. Exatamente. As gestores de pessoas. Quando foi em 2012, nós migramos, fizemos num hotel, trouxemos também nomes de ponta, como o Rui Ozawa da Great Place to Work, né, CEOs e outros CEOs, e o evento foi inclusive um dia inteiro, né, esse evento. Interessante. Tivemos o André Gloglovski da construtora Rotif também, que apresentou o case. E agora já estamos na 3ª edição desse fórum, com uma grande expectativa. A aceitação, na verdade, dos CEOs para se pronunciarem?
Olha, a gente tem visto isso também é bastante importante. A gente tem visto que eles têm aceito sim a participação. Até eu acho que o RH acho que cada vez está sendo mais visto, né, mais valorizado, né. Então acho que hoje uma empresa ela se faz através das pessoas, né. Então está muito evidente hoje em dia, desculpa te cortar, mas só para enfatizar, investir em pessoas dá lucro. Exatamente. E eu quero ressaltar também, assim, como eu falei desde o início, que é um fórum que ele foi criado no grupo de seleção e treinamento. Mas, assim, devido ao grande sucesso que ele vem tendo, que você me perguntou também da aceitação, ele se tornou um dos principais eventos da APSA, da associação como um todo. Imagino que sim, tenho certeza que você tem razão. Porque realmente a abrangência que vocês dão ao evento é muito ampla. E a dimensão tem sido muito interessante. Sim, exatamente. O público, a gente percebe essa aceitação através do próprio público, né? A gente tem aumentado esse público, no primeiro foram 100, no segundo em torno de 120, e agora a nossa expectativa é que tenhamos aí em torno de uns 150 gestores de recursos humanos. Qual foi o tema do segundo evento? O segundo evento foi retenção de talentos. Interessante. Retenção de talentos. Primeiro, qual é o papel dos recursos humanos, na visão do CEO? Exatamente. O segundo, a retenção de talentos, tá? Também na visão do CEO. Exatamente. Esse enfoque a gente procura dar, né? Porque porque ele é quem dirige a empresa, quem determina aonde que a empresa ela vai seguir no mercado, né? Então é justamente quem o RH vai ter que ouvir. De certa forma, ele é o formador de opinião. Ele é o formador de opinião dentro da empresa. Ele é quem define. Isso não dá para negar. E ele é um cliente de recursos humanos. E eu acho que ele tem uma suma importância para a área de recursos humanos, porque os CEOs, muitas vezes dentro da organização, até por conta de toda a tribulação que ele tem no dia a dia, muitas vezes é muito difícil ouvir a opinião dele, né, no dia a dia. Então é uma oportunidade que a APSA cria para comunicar, né, para ligar, né, fazer esse link entre o profissional de recursos humanos e o CEO das empresas, né, e propiciando justamente essa mudança, né, essa transição que é tão importante desse RH se tornar estratégico. Interessante. E agora, em 2013, temos um belo desafio, então, pela frente. Sim, exatamente. Tá, e o tema desse 2013 qual será? Nós somos movidos de desafios. Muito bom. Bom, o tema de 2013 você vai falar logo depois do nosso intervalo, para você poder aprofundar um pouco melhor essas informações. Não saia daí, voltamos em poucos segundos. Estamos de volta para o terceiro e último bloco, infelizmente, do nosso programa da TV APSA. Hoje entrevistando Luciano Amato, diretor de treinamento e desenvolvimento da APSA e cumulativamente nos grupos de seleção e treinamento e de pessoas com deficiência. Bom, nós falávamos sobre o histórico do evento, hoje já marcante, da APSA,
do Fórum de CEOs, Fórum dos Presidentes, que tem tido, na verdade, uma dinâmica e uma repercussão muito positiva para o mercado, de uma forma geral, eu diria, na verdade, Luciano, não só para a APSA como um todo, mas para o mercado. E no primeiro evento eu falava sobre a visão do papel de recursos humanos por conta dos CEOs, segundo evento sobre retenção de talentos, um outro tema muito interessante dentro dessa visão. E agora nós vamos falar sobre o quê? Então, justamente pensando em todo esse histórico, né, quando a gente fala sobre essa transição do RH se tornar estratégico, aí tem a retenção de talentos, aí a gente cai num outro tema que, num primeiro momento, pode parecer subjetivo, mas é de extrema importância, que é a felicidade no trabalho. Esse é o tema? Esse é o tema, felicidade no trabalho. Olha, que escola feliz esse tema. Muito interessante. E qual foi a razão desse tema? Então, justamente, novamente, né, numa reunião de planejamento, a gente pensava em falar sobre que a ideia desses fóruns é levar sempre algo novo, né, a inovação, algo que realmente agregue valor à área de recursos humanos. E aí a gente começou a perceber, como no ano anterior falamos sobre retenção de talentos, a gente percebe o quanto que as empresas muitas vezes estão focadas no resultado, né? Mas a questão é, a que custo? Né, que se consegue esse resultado, porque você pode conseguir um resultado cobrando, muitas vezes excessivamente, a gente percebe que às vezes tem organizações que adotam essa postura e até às vezes culturalmente, né, como você tem um outro lado que é você conquistar, né, esse colaborador a ponto de ele gerar um resultado. E a gente acredita que para que você conquiste, ele gere esse resultado, ele tem que estar feliz. Tá, você está me dizendo, na verdade, de um enfoque que, de alguma forma, evita o estresse? Sim, com certeza. É você, na realidade, ir no sentido contrário, né? Em vez de você pressionar para obter todo esse resultado, é você cobrar, sim, o resultado, mas diminuindo esse estresse para que a criação, né, enfim, ela aflore e aí você conseguir esse resultado. E ter um ambiente agradável de trabalho. Cabe uma análise bem interessante, na verdade, né? Até que ponto o ser humano precisa de um estímulo de pressão para fazer as coisas acontecerem? Ou até que ponto eu posso ter uma relação mais amigável e fazer disso um jogo de parceria, se for o caso? Exatamente. E assim, Bernardo, num primeiro momento, quando a gente vai falar sobre felicidade no trabalho, principalmente aliando isso à questão do resultado, pode parecer um pouco romântico, né? Nós falarmos, mas eu tornar o ambiente agradável para gerar resultado, será que essas duas coisas se falam, né? E aí a ideia, e é um dos enfoques do Fórum de CEO, é trazer cases, né? A melhor prova não é a gente trabalhar somente com a teoria, mas mostrar na prática que isso é possível, que tem empresas que realmente estão aplicando esses conceitos e não só aplicando, mas obtendo resultados. Né? Então essa que é a ideia, trazer empresas, CEOs de empresa, diretores, que possam mostrar os cases, como eles estão aplicando isso. Não, eu acho fantástico, até porque na verdade você fala de uma visão romântica no meu sentido, eu até compreendo essa observação, mas é um fator clássico nas organizações investir em qualidade de vida. Sim. Né? Investir, na verdade, num trabalho em que faça com que o ambiente onde você passa mais tempo da sua vida exatamente seja melhor suportado de uma forma geral, né? Esse me parece um fato meio inevitável na tendência. Se fala isso sobre o planeta, ou seja, viver mais amigavelmente com o meio ambiente que a gente vive. Exatamente. E justamente, né, pensando nessa questão, nós fomos buscar empresas que tinham cases, então óbvio que a gente foi buscar as empresas que têm um ambiente agradável, né, comprovado através de rankings em que nós temos revistas, inclusive, né, que acabam fazendo essas análises, e encontramos também nessa pesquisa um índice, né, e veja só, né, quando a gente fala de felicidade também, remete a uma questão muito subjetiva, mas encontramos que existe um índice chamado FIB, né, então FIB, existe o PIB, que é Produto Interno Bruto, e existe o FIB, que é a Felicidade Interna Bruta. Muito interessante, muito interessante. E aí pesquisando, nós percebemos que esse FIB não é tão novo, ele foi criado
em 1972 pelo rei do Butão, né, que... 72 no Butão? No Butão. E aí a ideia era comprovar que o ser humano pode ser feliz, mas que essa felicidade não é tão e somente por um crescimento econômico. Não precisa um país ser rico, enfim, ou as pessoas, não está relacionado só a uma questão de dinheiro, mas que tem outros fatores que influenciam tão ou até mais na felicidade dessas pessoas. E algumas delas a gente pode citar meio ambiente, questões culturais, educacionais, que também são importantes para que as pessoas sejam felizes. Ou seja, felicidade é um estado, é um equilíbrio, né? Então, buscar isso e, indo até um pouco mais adiante, esse índice, né, sistêmico, que é chamado felicidade interna bruta, foi adaptado para as organizações. Então, como um meio de se verificar dentro de uma organização quanto que os colaboradores... Então eu posso medir também? Medir, exatamente. Que horário será o evento? O evento ele será no dia 9 de outubro, das 8 às 13h30. 9 de outubro será que dia da semana? Uma quarta-feira. 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 Uma quarta-feira, dia 9 de outubro. Das 8 às 13h30. Das 8 às 13h30. Qual é a sequência de palestras? Ok. Nós teremos uma palestra de abertura com o Sr. Victor Michalka Júnior, diretor de pós-graduação da FAAP, onde ele vai fazer uma palestra sobre ser feliz na prática. Após a palestra do Sr. Victor, a gente teremos aqui a doutora Susan Andrews, que é a precursora do FIB, inclusive a pessoa autorizada a falar desse tema e disseminar o tema de FIB, de Felicidade Interna Bruta, no Brasil. Ótimo! E ela vai justamente apresentar essa metodologia. Após a palestra da doutora Susan Andrews, teremos o Marcos Bandeira Maia, da Kiman Solutions, CEO, né, da Kiman Solutions, que vai apresentar o case. A Kiman Solutions é uma das empresas que implantou o FIB empresarial adaptado. Que ótimo! Dentro da empresa. Sentir na prática o processo. Exatamente. Depois teremos o Sr. Carlos Morassuti, que é vice-presidente de RH e assuntos corporativos da Volvo, do Brasil. Que ótimo! Que, apesar de não ter a metodologia implantada, mas desponta há vários anos como uma empresa no ranking das melhores empresas para se trabalhar. E, inclusive, é muito curioso, ele escreveu um livro chamado O Lado Humano do Sucesso. Ótimo. Que vem corroborar muito com a temática do evento. Teremos também a empresa CEMIG, que também vai apresentar o case de FIB implantado. Eles também implantaram? Eles também implantaram. Né? E o diretor de recursos humanos, o Sr. Frederico Pacheco de Medeiros, e a gerente de recursos humanos, a senhora Maria Helena Barbosa, apresentarão esse case de implantação do FIB dentro da CEMIG. Esse é o último evento, essa é a última apresentação do evento? Isso. Aí teremos depois dessa apresentação um painel. Ótimo, ótimo. Então a última apresentação é o painel. É o painel. Com todos os participantes? Com todos os participantes. Com todos os participantes, onde o público vai poder interagir, fazendo questionamentos, enfim. O evento termina às 13h30, 1h30 da tarde. Você está me dizendo que, na verdade, o painel deve iniciar-se por volta de meio-dia e 15 até 13h15, e aí os 15 minutos finais seria o encerramento. Então será 1 hora de painel. Você falou que, na verdade, espera-se 150 gestores, que vão ter algum espaço para network? Sim, sem dúvida. No meio do treinamento, a força do hábito, do fórum, no meio do fórum, volta de umas 10h15, 10h40, nós teremos um intervalo para o networking, porque sem dúvida que é importantíssimo. Um evento como esse,
o objetivo dele não é só então somente levar o conhecimento, que sem dúvida que é algo de extrema importância, mas é você poder gerar um networking. A gente sabe o quanto que isso é importante hoje para um profissional de mercado. Exatamente. Vai ser na FAP, na Alagoas, número 903. 903. 903. Segundo me consta, vocês vão ter vários para esse tipo de facilitação? Sim, a ideia é a gente proporcionar o máximo de conforto, né, para os participantes, e o Valet nesse caso é essencial. Então, caso o nosso público que está nos vendo e ouvindo queira participar, que tipo de informações eu preciso passar para ele? Por exemplo, quanto custa? Ok. Para o associado da APSA, o evento será gratuito, né? Então é uma grande oportunidade, né? E para o não associado da APSA, o investimento é de R$ 1.500. Então vale muito a pena. Isso até mostra, né? Porque o fórum, isso que eu acho que é importante também a gente dizer, né? Que o fórum ele é uma das ações da APSA, mas ela tem outros tantos. Então assim, é um dos benefícios que ela oferece para o associado. E vale ressaltar sim, que olha, sinceramente, R$ 1.500, mesmo você pagando R$ 1.500 para um evento desse, o custo-benefício ele é muito grande. Não é somente o fórum, né? A APSA ela tem outros fóruns. Nós tivemos, se não me engano, foi em maio ou junho, o Fórum de Saúde Corporativa, Fórum Internacional de Saúde Corporativa. Foi excelente. Também abordou o tema sobre qualidade de vida. Os eventos presenciais, esses eventos menores, né, como o do grupo de seleção e treinamento, gestão de pessoas com deficiência, pesquisa salarial gratuita, tem, enfim, benefícios em relação a faculdades. Então, assim, tem N benefícios. Quando você coloca na ponta do lápis, se paga no primeiro piscar de olhos. Parabéns, Luciano. Fico muito contente com a iniciativa de vocês, com os resultados que vocês estão tendo. E, obviamente, eu tenho absoluta convicção de que esse evento será mais um sucesso. Eu tenho certeza disso. Um sucesso que você deve compartilhar. Não deixe de fazer o maior esforço possível para participar desse Fórum de CEOs, que será no dia 9 de outubro, na FAP, no período da manhã, das 8 horas da manhã até as 13h30, no fechamento com o painel, com todos os participantes. Luciano, que bom tê-lo aqui. Foi muito bom receber as informações, agradeço muito a tua presença. Tenho certeza que o nosso público também esteve bastante atento às suas informações. Eu agradeço a sua audiência. Eu sou Bernardo Leite. Luciano, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. E eu espero você, gestor de recursos humanos, no nosso fórum e na APSA, né, que é uma mãe lá. Tá bom? Muito obrigado.